Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja fortemente sobre a sua vida, te ajudando nos teus momentos de dificuldade, nos teus momentos de luta, de tristeza, nas horas difíceis, da sua vida, que você possa se apegar ao Senhor Jesus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, porque não existe para nós outro Deus que tenha palavras de vida eterna. Não existe para nós outro Deus que possa sondar o nosso coração e ver a necessidade do nosso coração, a necessidade do nosso ser. Eu te abençoo nesta noite, para que você possa se quebrantar, pedir perdão ao Senhor, entrar na presença dEle e receber dEle as bênçãos sobre a sua vida. Eu estou voltando para o nosso livro de teologia a respeito do Espírito Santo. Hoje tem uma mensagem linda, pequena, uma mensagem rápida, que fala: o Espírito Santo realiza obras divinas. Vamos aprender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Ao percorrermos a Bíblia, nós vemos o Espírito Santo manifestando as características de Deus Pai, e realizando suas obras. O que Deus faz, o Espírito Santo também faz. O que Deus é, o Espírito Santo também é, porque Ele é Deus. Por isso também precisamos conhecer os seus atributos, as suas características, as suas qualidades, as suas obras, e é isso que nós vamos aprender. Conhecer a Deus completamente significa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só assim saberemos com quem estamos lidando. Não é verdade? Para nós confiarmos plenamente em uma pessoa, em um Deus, nós precisamos conhecê-lo. Eu me lembro que alguns anos atrás, uma querida chegou na minha casa pedindo um aconselhamento, uma oração, e ela estava muito necessitada da bênção, da cura, do milagre de Deus. Só que eu disse para ela: nós precisamos começar a estudar a Bíblia, para que você conheça esse Deus, para que você possa, através de conhecê-lo, confiar nele. E é isso que nós estamos falando. Para nós termos o Espírito Santo como Deus da nossa vida, nós precisamos estudar sobre ele. Algumas religiões pensam que quando falamos do Espírito de Deus, estamos falando de um espírito qualquer. Não, todos os espíritos são finitos, foram criados. Agora, o Espírito Santo de Deus, não. A Bíblia nos ensina que ele é onipresente, onisciente, onipotente como Deus, e que ele é eterno como Deus Pai e Deus Filho. Davi disse no Salmo 139, versículo 7, para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? O Espírito do Senhor está em todos os lugares e ele sonda o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso interior. O Espírito Santo nos conhece por inteiro. Ele conhecia a onipresença do Espírito Santo, Por isso que Davi disse dessa forma. E Davi também sabia que não havia lugar para onde pudesse fugir do Espírito Santo. O autor de Hebreus, em Hebreus 9:14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O Espírito Santo nos dá consciência. Sendo Deus, o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é eterno. Receber o Espírito Santo nada tem a ver com o Espiritismo. O Espiritismo, ele ensina, sabe o quê? O recebimento de espíritos, com letra minúscula. Mas a palavra de Deus fala do Espírito, Deus, Espírito de Deus, do próprio Deus, que é infinito, que é eterno, que é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é divino e, portanto, tem atributos divinos. Nós já vimos, inclusive, que ele sonda todas as coisas,
mesmo as mais profundas e mais ocultas da nossa vida. Em 1 Coríntios 2:10 diz: sondar todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, é onisciência. O Espírito Santo também conhece todas as coisas. Esse é o Deus em nós. Ele conhece todas as coisas. Lemos em Gênesis 1:2, que no princípio da criação, o Espírito de Deus estava presente. Ele teve participação na criação do universo. Ele já existia. Bem como na parte, na origem do ser humano, ele já estava presente, e mesmo na manutenção da vida na Terra. O Espírito de Deus me fez, Jó está falando, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. Vamos repetir? O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. O Salmo 104, versículo 30, diz assim: envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. É dessa forma que a natureza é criada. Uma das atuações mais fortes que nós podemos dizer do Espírito de Deus, que encontramos na Bíblia, é a inspiração das Sagradas Escrituras. É a inspiração da Bíblia. As palavras, tanto as faladas pelos profetas, como as que foram escritas, elas provinham da ação do Espírito Santo de Deus. Pedro disse que homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 2:21. E Paulo fala em sua carta aos Coríntios que ele não os ensinava com palavras originadas da sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2:13. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele fala através de nós, ele nos usa. Muitas vezes nós vamos pregar uma mensagem e nós preparamos aquela mensagem de uma certa maneira. Chega na hora da mensagem, o Espírito Santo acrescenta, muda, ele dá uma nova visão para aquela palavra. No Antigo Testamento, encontramos Davi afirmando que suas palavras eram faladas pelo Espírito Santo, sendo palavras do próprio Deus por intermédio de Davi. O Espírito Santo nos deu pelo menos 72 salmos. Ele disse assim em certa ocasião, 2 Samuel 23:2, o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Davi foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever os salmos, e todos que escreveram a Bíblia foram ensinados e soprados pelo Espírito Santo. A inspiração, isto é, as ideias, as palavras que foram escritas na Bíblia, veio do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus falou a respeito de Davi, ele disse assim, o próprio Davi, falando pelo Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo disse. Essa foi apenas uma entre as muitas ações divinas realizadas pelo Espírito Santo. A inspiração dos profetas, as profecias que eles diziam, vinham através do Espírito Santo. Os livros da Escritura, da Bíblia, foram dados pelo Espírito Santo. O profeta Zacarias também falou a respeito disso. E lá em Zacarias 7:12, ele falou, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos. Tinha falado que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo Espírito Santo, por meio dos antigos profetas,
Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Então, aqui está falando que o Senhor falou, né? O Deus dos Exércitos falou através do Espírito Santo, criando, renovando, inspirando. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo tem agido neste mundo desde o princípio com o seu poder. A glória a Deus é dada. Apesar de sermos tão pequenos e muitas vezes não termos qualquer importância aos olhos de muitas pessoas, mas somos importantes aos olhos de Deus, a ponto dele derramar o seu Espírito sobre nós. O Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. O Espírito Santo de Deus sonda os nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala, coloca palavras na nossa boca para ser falada. Por isso que muitas vezes nós nos achamos tão fracos, tão mortais, tão simples mortais, mas para Deus nós somos importantes, porque o seu Espírito Santo ele coloca sobre nós. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você tenha realmente um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo através do Senhor Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.